Boa tarde, bom domingo, tudo de bom com você? Vocês estão bem? Hoje é o dia 2 de agosto de 2020, um dia que a gente já começou desde as 9h30 da manhã com uma deliciosa apresentação do Murilo Altafini no nosso Café Cultural. Você aproveitou, não foi? Você não estava lá com a gente? Que bom, porque foi muito interessante. Inclusive surgiu uma ideia brilhante de que os trabalhadores do Leão, no próximo Café Cultural virtual, que todo mundo fique com a camiseta do Leão, e aí depois cada um faz uma selfie, faz uma foto, a gente junta tudo, a gente faz depois uma pequena montagem para a gente colocar nos canais de divulgação do Leão a nossa participação no Café Cultural, não apenas a participação assistindo, mas inclusive formando uma grande família, um grande time, como nós formamos sempre. Então hoje nós vamos tratar desse tema aí, saindo da pandemia, quem não quer, né? Então nós estamos saindo da pandemia, mas espere um pouco, não vá tirar partido, porque a gente precisa analisar isso direitinho. E nós vamos analisar juntos. Antes, porém, nós teremos o exórdio pelo nosso muito querido amigo, irmão, o nosso Everton. Ele vai fazer o exórdio em cima de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, se não me engano é isto, e logo depois ele faz a nossa prece de abertura e então eu retorno para que nós conversemos um pouco sobre este tema, saindo da pandemia. Tudo bem com vocês? Tudo bem para vocês? Estamos todos nos ouvindo? Estamos todos na melhor sintonia? Então tá bom. Então nós vamos agora entrar com o nosso exórdio. Deixa eu chamar aqui, porque é um chamado técnico, mas a gente tem que chamar assim, chamar aqui o nosso Everton, para que ele apresente o seu trabalho, que vai de fato nos deixar muito melhor preparados para esta tarde. Um abraço e até daqui a pouco. Você que está no Instagram, vou ter que usar aquele velho recurso, vou pegar aqui o celular, virar para a câmera, ficar olhando aqui, nós vamos ficar olhando juntos. Mas daqui a 13 minutos exatamente a gente volta para fazer a nossa outra parte desta nossa reunião do Lar Espírita Alvorada Nova, o Leão, daqui de Parnamirim, que a gente diz com muita alegria também, daqui de Natal. Então, em nome do Leão, nós estamos aqui neste momento, dando início a mais esta atividade de um domingo à tarde, a chamada reunião das 16 horas. Estejam muito bem-vindos. E vamos que vamos, porque é agora que nós vamos começar com o Everton. Boa tarde a todos. Antes de assistirmos à palestra do Jacomelo, vamos fazer uma leitura e um breve comentário. O texto que escolhi para hoje é tirado dessa obra aqui, Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é o primeiro livro da coleção Fonte Viva. Além deste, temos o Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz. A mediunidade é de Francisco Cândido Xavier e a autoria espiritual é de Emmanuel. O texto que eu escolhi para a leitura é o de número 180, Façamos Nossa Luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos.
em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos das luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias, por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Linda mensagem, bastante esclarecedora. Emmanuel, o benfeitor, ele é muito preciso nas suas colocações, ele é muito claro. Ele procura nos fazer refletir a respeito da nossa conduta, do nosso pensamento. Ele ressalta que a angústia de nosso plano procede da sombra. Que sombra é essa? As trevas que nascem da ignorância, da maldade e da insensatez. Então, o que é que nós devemos buscar? Devemos buscar combater a ignorância, a maldade e a insensatez. Devemos procurar esclarecimento, estudo, devemos procurar assimilar palestras de qualidade, livros de qualidade, não é? Para que a gente assimile um bom conhecimento, um conhecimento que nos seja útil, que nos seja valoroso, não é? Devemos nos afastar da maldade, procurar manter nossa mente com bons pensamentos, evitando deturpações, né? Expulsando os maus pensamentos, as más intuições, não é? Agimos com sensatez, com equilíbrio, com bom senso, não é? Com cuidado, não é? Com responsabilidade. Então, a mensagem de Emmanuel é sempre uma convocação para que a gente reflita e para que a gente modifique o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir em certas situações, não é? Emmanuel disse claramente, é necessário acendamos nossa luz. Ele não disse que era conveniente, ele disse que era necessário, né? Emmanuel, ele traz uma proposta de compromisso pessoal que nós devemos ter. Essa é a proposta dele, né? Ele diz que sem isso, sem
sem essa nossa iluminação, é impossível encontrar o caminho da libertação. Não é? Ele é preciso na sua linguagem. Não é? Ele ressalta que é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo. Emmanuel não disse que é interessante, é conveniente. Ele disse que é indispensável. A gente precisa se esforçar para isso. A gente precisa diariamente ter disposição para confrontar com todas aquelas adversidades que nos aparecem. Não é? Ter força de pensamento e agir também. É importante a passagem em que ele nos traz a respeito das luzes alheias, que nos são muito úteis. A gente deve sempre agradecer, ter gratidão, reconhecimento por uma palestra de alto nível, de qualidade, por um livro que nos trazem lições maravilhosas, por um aconselhamento, por algo que nos foi esclarecido. São luzes dos outros que nos chegam e a gente deve ser grato por elas, né? Mas a gente não pode deixar por aí. A gente precisa se esforçar. A gente precisa fazer acender o nosso brilho, a nossa luz. A gente tem que mudar certas condutas que a gente até sabe quais são e que nos são prejudiciais. São prejudiciais a nós, são prejudiciais ao nosso irmão, né? As pessoas com quem convivemos diretamente. Então é preciso que nós exaltemos o nosso brilho. Através de quê? Pensamentos elevados, condutas qualificadas, voltadas ao amor, à compreensão, né? Ao equilíbrio, né? Ao bom senso, à racionalidade, né? Respeitar o outro, respeitar a opinião adversa, né? Tudo isso vai fazer com que a nossa mente, a nossa percepção, as nossas ideias se transformem em boas condutas, em condutas que só vão nos favorecer e favorecer aqueles que estão conosco na jornada. Emmanuel propõe, portanto, a necessidade de esclarecimento íntimo. Nós devemos buscar o esclarecimento. Nós devemos procurar ter uma atitude de busca, de pesquisa mesmo, de saber em boas fontes, por meio de boas fontes, o que eu preciso fazer, né? O que estou fazendo aqui. Tudo isso a gente pode encontrar fazendo uma boa análise, uma boa pesquisa, né? Estudos, né? E refletindo muito sobre isso, refletindo, pensando e fazendo uma verdadeira autoanálise, uma autoeducação, como fala o texto. Nós temos que nos autoeducar, né? Da mesma maneira também nós temos que procurar uma conversão substancial do eu, como o texto fala, não é? Todo momento, todo instante é possível, é apto, é apropriado para essa mudança. Nunca é tarde. A partir do momento em que se deseja largar um vício, largar uma má conduta que a gente sabe que não nos é favorável, a qualquer momento a gente pode e deve fazer, né? Essa conversão, ela deve ser feita, deve ser buscada. O texto é finalizado com a frase: todavia, avançar sem luz é impossível. Portanto, a gente deve buscar essa iluminação, né? Que ela virá naturalmente através dos nossos bons pensamentos, né? E das nossas condutas. A gente tem que transformar esses pensamentos, essa instrução que nós buscamos, esse conhecimento que nós procuramos, a gente tem que transformar em conduta, em ação. Agradecemos a compreensão de todos, a atenção de todos, e vamos fazer uma prece para, em seguida, termos a palestra do professor Jacó Melo. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos benfeitores espirituais, aos nossos anjos da guarda, pela presença amiga, pelas intuições favoráveis que sempre nos vêm através da espiritualidade amiga. Desejamos muita paz, muita harmonia, desejamos
muita tranquilidade, muito equilíbrio para todos nós e muita saúde. E que seja proveitoso o estudo, a palestra desta tarde. Muita paz a todos. Assim seja. Então, aí tivemos o exórdio com o nosso Everton. Pedimos desculpas aqui ao pessoal do Instagram que tivemos um problema na conexão. E aí foi um liga-desliga, mas até que enfim conseguimos conectar. Pedimos muito perdão por não terem acompanhado desde o início o exórdio, mas o mais importante é que nós estamos aqui e que estamos bem sintonizados. Eu só tenho aqui ainda mais um probleminha, agora está quase tudo resolvido. Deixa eu só ajustar esse suporte aqui, que esse suporte dá um problema, mas que bom. Albaniza, Regiane, Ana Maria, Freitas, Janete, sejam todos muito bem-vindos. Fora o pessoal que está aqui, muita gente aqui no YouTube e no Facebook. Muito bem, muito oportuna a mensagem do exórdio, que todos nós devemos sim procurar não só a luz de fora, mas sobretudo desenvolver a nossa luz interior. Muito obrigado, meu amigo, estimado companheiro Everton. Sigamos nas bênçãos divinas. Vamos lá, pandemia. Eu estava pensando, quando imaginei este tema, alguma coisa, alguma frase, alguma cena, algo que definisse de forma mais oportuna o que nós poderíamos cruzar a pandemia com este estado que foi proposto no título, sair da pandemia. E aí me veio uma frase de Jesus que eu uso com muita frequência, mas para mim é o maior símbolo disso tudo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa, como isto se encaixa na nossa vida. Porque muita gente está nervosa, porque está em casa, não pode ter acesso aos amigos, e às vezes mesmo que fale, mesmo que tenha internet, a gente tem a falta da pele, do toque. Nós os brasileiros, os latinos de uma forma geral, mas os brasileiros com muito mais finesse, nós somos sinestésicos, ou seja, a gente gosta de pegar, de abraçar, de ter perto. E de repente a pandemia, se ela não foi agradável para muita gente, para nós parece que ela foi muito mais tormentosa. E à medida em que o tempo vai passando, parece que a gente vai perdendo um pouco a esperança, porque, bom, no primeiro momento, talvez ali final de abril, maio, já esteja melhor. Não, aí já não é. Começo de junho até meados de julho, não. Agora vamos para agosto, talvez setembro, porque julho já foi embora, agosto já começou. E aí já tem gente que talvez até com mais uma visão mais segura, diga, olha, este ano de 2020 nós vamos ter que ter bom ânimo para poder vencer. Então isto é extremamente importante. Essa palavra de Jesus, ela se encaixa de uma forma magistral. E aí, enquanto eu pensava nisto, eu me lembrei de uma cena que é assim, um homem chegou para outro e disse assim, nossa, graças a Deus, a pandemia acabou. O outro toma um susto, olhar para ele e diz, como assim? Como que acabou se está tudo do mesmo jeito? Ele disse, olha, não está tudo do mesmo jeito. Perceba bem, pelo menos eu vou falar de mim por mim. Assim que aconteceu da gente ter que largar tudo, ficar meio que trancado, e depois as notícias vieram aos poucos. Primeiro estava matando muita gente, depois era indiscriminado, mas em compensação esse material de higienização era mais para quem lidava em hospitais. Depois todo mundo tinha agora que lavar as mãos, usar álcool em gel. Depois começou alguém a usar máscaras, e aí muitos órgãos de governos, inclusive da própria OMS, Organização Mundial de Saúde, não precisa que a população use máscara, mas aí daqui a pouco vem, agora precisa usar máscara, agora não pode mais tirar a máscara, ou seja, parece que à medida que o tempo foi passando, tudo foi piorando.
E então um amigo disse assim, olha, assim que aconteceu o início da crise, para mim, o mundo praticamente desabou. Por quê? Perdi a oportunidade de trabalhar, emprego desapareceu, se eu tiver investimento, ele para. Então, de repente, eu disse, meu Deus, aconteceu o caos, eu estou no caos. E eu comecei a me confundir entre estar no caos e ser o próprio caos. E ele disse, pois é, e como é que você disse que a pandemia acabou? Ele disse, acabou no momento em que eu pensei assim, primeiro, isto que aí está, eu não tenho como resolver. Veio de uma forma indistinta, porque está pegando pessoas ricas, pobres, daqui do sul, do norte, da Europa, da Ásia, da Índia, está pegando gente de todo mundo por igual, e todo mundo está passando pelo mesmo problema, todo mundo vivendo muitas fakes, muitas falsidades, muita gente vivendo em pânico por conta disso. Quando eu entendi que eu não tinha como administrar esse processo, eu me lembrei de um detalhe extremamente essencial para a minha vida, que é igual à sua vida, e ele apontou para o amigo. E ele disse, qual é esse processo? Ele disse, eu não tenho como administrar isso que está lá fora, mas eu tenho como administrar-me a mim mesmo. Então, na hora que eu comecei a me administrar, a primeira coisa que eu fiz foi, isto que aí está, eu não posso mudar, então já está. Sou eu quem tenho que exercer agora a minha função adaptativa, eu tenho que me adaptar a tudo isto. E na hora que eu me adapto, eu venci. E se eu venci, eu não fugi, eu não renego, eu não me desespero. Eu me considero um vencedor. Portanto, para mim, a pandemia acabou. Ele disse, mas você está de máscara e você ainda está meio recolhido. Sim, mas você acha que eu parei a minha vida? Muito pelo contrário, eu aproveitei, estudei, aprendi, trabalhei. Hoje em dia eu trabalho mais do que antes. Então, para mim, a pandemia acabou. Eu só tive que fazer uma adaptação. Então, esta foi uma palavra mágica. Adaptação. Que tem um livro escrito por um brasileiro, que tem vários livros, por sinal, José Carlos Pereira, que ele trata de um tema que é muito comum hoje se falar em termos de, tanto de filosofia, muitos filósofos gostam dessa palavra, como em termos de psicologia, que é nada mais nada menos do que a resiliência. E o José Carlos, ele comenta bastante sobre o assunto no seu livro, que deu o título de Resiliência. E o que me chama a atenção, e eu vou ler literalmente, porque às vezes a gente ouve algumas palavras e a gente até diz, eu já ouvi isto. E às vezes a gente até já ouviu a explicação, mas parece que ela não fixa muito bem na nossa mente. E aqui, já que nós estamos vivendo neste momento de pandemia, é encontrada aqui uma explicação dada pelo José Carlos que encaixa de uma forma perfeita nisso tudo. A origem da palavra resiliência vem do latim resilient, que significa, olha só, voltar ao estado normal. Percebe como tem uma conexão muito direta com o nosso estado atual? Tanto que hoje já existe uma expressão que até pouco tempo ela praticamente só existia em algum romance. Vamos viver agora um novo normal. Ou seja, porque o normal se tornou antigo, se tornou velho, se tornou passado. A questão é que muitas vezes a gente, no novo normal, quer viver o velho normal. É mais ou menos como alguém, por exemplo, que saiu do seu país e foi morar num outro país, e chega lá no outro país e fica fazendo comparação o tempo inteiro. Compara tipo de vestido, tipo de alimento, tipo de preço. E aí, peraí, mas você está aqui, você não está lá. Se você veio a turismo, é compreensível. Mas se você veio para morar, você tem que esquecer o velho normal. Porque o novo normal agora é que é o normal. O velho normal, não adianta você dizer, não, quando eu estava no Brasil, todo domingo, todo sábado, por exemplo, todo sábado tem feijoada, aqui não tem nem feijão preto. Sim, só que você não está no Brasil, você está aqui onde você está. Então, essa necessidade de revisitação ao novo normal não é simplesmente cair numa nova moda, esperando voltar para o velho normal.
é enquanto você estiver naquela situação, você encará-la do jeito que aqueles dois amigos discutiram. Se eu faço isso, eu saio da pandemia. A pandemia pode continuar, mas eu estou saindo dela. Porque a nossa questão maior não é necessariamente o que acontece, é como nós nos relacionamos com os acontecimentos. Veja bem, muitas vezes a gente não sabe, não tem nem noção de quantas pessoas desencarnaram por conta de avanço de idade. E quando alguém diz, olha, o meu bisavô, que já tinha 122 anos, ele morreu. Aí a gente faz, mas também já estava tão velhinho, não era? Foi descansar. A gente recebe essa notícia de uma maneira até de certa forma fria. Se você conheceu e conviveu, você já recebe diferente. Eu não acredito, não é possível. Mas ele já estava com 122 anos, mas não parecia. Ele parecia uma criança ainda, era muito jovem, porque com 120, ou seja, a gente já tem uma outra visão. E se você tinha, de fato, uma inter-relação muito próxima, muito emocional, você nem discutir, você discute. Olha, você não imagina quanta falta me faz. Portanto, a minha interação é diferenciada. E eu vou precisar, em cada uma dessas situações, estabelecer um novo normal para a minha vida. Então, por definição, a resiliência, ela nos leva a pensar neste novo normal. Mas aí aqui eu pergunto, aqui eu já ponho uma questão. Se a resiliência é voltar a um novo normal, e sendo o estado de pandemia um estado que era anormal, até porque ele foi chamado de quarentena, e quarentena, em tese, são 40 dias. Mas já se passaram muito mais do que 40 dias. Se a gente perceber que já no carnaval, apesar de que não havia ainda nenhum reconhecimento oficial, hoje se sabe que durante o carnaval já havia a contaminação pelo coronavírus, significa dizer que se a gente colocar março para cá, faça as contas, março, abril, maio, junho, julho, quarentena, 40 dias é 1 mês e meio, a gente já vai com 5 meses. Logo, não era uma quarentena. Então, nós achávamos que isso iria acabar logo e que tudo se resolveria. Hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente tem certeza. Por mais que você olhe, que algum político diga assim, não, mas já está superado, nós já vamos voltar tudo ao normal. A gente ouve no mesmo momento, às vezes no mesmo noticiário, dizendo, olha, vem o pessoal da saúde e diz, isso é um perigo, porque vai aumentar o índice de contágio, de contaminação, vai aumentar a procura pelos leitos hospitalares, não temos estrutura para dar suporte a tudo isto. Afinal de contas, o que é o novo normal? O novo normal é a gente ter que lidar com essas notícias tão cruéis para que a gente aprenda o que esse evento veio trazer para nós? Ou será que o novo normal é a gente simplesmente esquecer tudo e fazer de conta que não aconteceu nada? O que é o novo normal? E aqui a minha pergunta. Tem muita gente querendo voltar ao normal. Mas você quer voltar ao normal para fazer as mesmas coisas que você fazia, boas e ruins, certas e erradas? Ou você não vai aproveitar absolutamente nada do que está acontecendo neste período? Qual é o nosso posicionamento ante o antigo normal e o novo normal? Dependendo de como a gente se situe, você pode ser considerado uma pessoa que de repente foi morar no Alasca, que tem uma diferença de fuso horário considerável, ou então lá no Japão, lá na Ásia, onde muitos países nós temos 12 horas de fuso, e você vai dizer, bom, não importa, eu estou no Japão, mas para mim são 4h30 da tarde. Só que lá são 4h30 da madrugada. Então, por mais que você relute em aceitar isto, vai chegar um momento que este novo normal, ele vai pedir que você ajuste-se ao normal. E ajustar-se ao normal é ajustar à nossa realidade. Esta é a proposta da resiliência. Então, é nós termos um adaptador interno que nos coloque, nos posicione onde nós estamos.
É por isso que eu quis fazer aqui uma ponte entre o exórdio feito pelo Everton e este assunto. Nós precisamos desenvolver a nossa luz para que a gente tenha acesso a esse novo normal. De uma forma tal que na primeira história, na primeira referência, a gente diga, a pandemia já acabou. Sim, mas acabou, mas você está de máscara. Acabou, mas você está tendo que cumprir horários, regras, distanciamentos. Sim, mas acabou porque eu estou adaptado a isto. Na hora em que eu estou adaptado a isto, aquilo já não me afeta mais. É a mesma coisa, você está agora no Japão. Já não adianta eu ficar pensando, se eu estivesse no Brasil, eu estava 12 horas menos ou mais. Não, já não faz diferença. A sua nova realidade é aquela. Aí fica muito forte a questão. Quando nós estamos agora lutando para voltar ao antigo normal, o que nós queremos com isto? O que nós temos visto? Lógico que isso são, acredito e torço que sejam exceções. Mas o que é uma coisa que a gente tem visto muito na imprensa? Batidas policiais em pessoas que descumpriram e estão fazendo festas, arruaças, amontoados, e não só se complicando, mas sobretudo complicando os seus familiares. Porque este é um problema. Se o jovem, por um lado, no estágio atual da Covid-19, eles são mais resistentes, isto não elimina a possibilidade deles serem mais contagiantes. Então, eu sou mais resistente, mas eu posso passar para uma pessoa menos resistente. Então, não deixa de ser uma irresponsabilidade, porque eu deixo de cuidar da minha, ou cuido da minha de uma forma equivocada, e exponho a vida de outrem de uma maneira extremamente perigosa. Então, o que é o novo normal que a gente está buscando? A gente está buscando um novo normal, esperando uma notícia para a gente dizer amanhã, agora eu posso sair. Todos os bares agora podem vender bebidas alcoólicas para a gente sair agarrados nos braços, todo mundo embriagado. Será que é isso o normal que a gente está querendo? Porque esse normal a gente já conheceu e ele não deu bons resultados. A gente hoje está tendo ainda pessoas que não conseguiram se educar nessa área, estão pegando e estão levando muitas bebidas para casa e estão fazendo confusões enormes. Por quê? Porque não conseguem o estado de resiliência. Não conseguem simplesmente chegar neste normal, que é o normal e que foi batizado de novo normal. A resiliência, no caso, essa necessidade nossa de atravessar esse novo normal, do velho normal para vir para o novo, para depois pegar o velho e transformá-lo em novo de novo, isso daí pede que a gente tenha muitos fatores conjugados. A gente tem que ter fatores de razão, raciocínio, temos que ter fatores de emoção, estruturas emocionais, psicológicas, e não vamos esperar que sejam as pessoas com menor capacidade que vão ter que descobrir isto. Quem tem que descobrir somos os que nos sentimos ou melhor, aquinhoados com inteligência e com sensatez. Somos nós, por isso é que a gente, enquanto pais, enquanto orientadores de jovens, nós temos que tomar algumas decisões que nem sempre são agradáveis, nem para eles, nem para nós que tomamos as decisões, mas não temos muita saída, porque senão essa resiliência não vai chegar. Por que ela não vai chegar? Porque nós vamos desembocar num novo normal, totalmente espelhado no antigo normal. Então nós vamos nos perder completa e radicalmente. Porque se a gente imagina que nada na vida acontece por acaso, e que Deus nos ofereceu tudo isto, pensando na oportunidade de reflexão, de aprendizado, de avanço, se a gente volta para tudo o que era antes, o que aconteceu? É a mesma coisa que você está numa escola, num nível, e você passou de ano. Quando chega no próximo ano, você simplesmente diz, não, eu não gosto dessas matérias aqui, que essas matérias são tudo diferentes das que eu queria. Eu quero voltar para as matérias do ano passado. O que acontece com isso? Onde fica o progresso? Onde está o nosso avanço? É por isso que eu instiguei hoje, quando eu coloquei assim, vamos dizer
vamos forçar para que nós estejamos saindo da pandemia. Mas saindo da pandemia como? Encarando isto como o nosso normal. Este é o nosso normal. Não é cruzar os braços, mas aproveitar todo o ensejo que isso nos oferece. É um mundo de oportunidades que a gente não tem dado conta de atinar para isso. Então, como a gente não tem dado conta, a gente tem se perdido querendo um outro normal que não vai chegar de jeito nenhum. Eu li uma frase de Alexandre Herculano que ele diz assim: é um erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos. O querer, que está associado à vontade, vence esses obstáculos. E é exatamente esse o nosso ponto da resiliência que a gente tem que enfrentar. A gente está confundindo o tempo todo o que eu desejo com o que eu quero. Mas o que eu desejo nem sempre é igual ao que eu quero, se bem que esse desejo, ele falseia a imagem do meu querer, da minha vontade. Porque muitas vezes a gente pode até pensar maldosamente de uma pessoa, diz, eu gostaria que essa pessoa fosse dirigindo e batesse num poste. Pelo menos ia ter um prejuízo muito grande. A gente pode até pensar isso, mas na realidade você não quer isto. Por quê? Vamos imaginar que aconteceu um acidente com aquela pessoa, naquele dia. E aí você sabe, diz, meu Deus do céu, para que eu fui pensar nisto? Se você se arrependeu é porque você não queria. Porque quando a gente quer, a gente não se regozija com alguma coisa que dá no sentido contrário. Então, se deu o contrário do que eu disse que eu queria, era porque eu não queria, percebe? Então, onde é que nós vamos parar? Nós estamos querendo um novo normal, nós estamos querendo sair da pandemia. A pergunta crucial é exatamente esta. E o que é que você vai fazer quando chegar esse novo normal? Quais são os seus planos? Os seus planos são ir para a igreja mais vezes. Os seus planos são ir no centro espírita, prestar mais atenção nas palestras, ajudar mais, procurar ir em algum lugar onde tenha pessoas necessitadas. Você está pensando nisto ou você está pensando em uma coisa totalmente oposta? Você está pensando em algo espiritualizante ou você está mais voltado querendo o normal, mais materializante? Não se atormente com essa investigação que você vai fazer em você mesmo. Porque quantas e quantas vezes nós precisamos fazer esse tipo de balanço para a gente definir o que a gente vai fazer lá na frente. O que as empresas fazem? Levantamentos, que antigamente as empresas faziam balanços, ora semestrais, ora anuais. E para que elas faziam balanço? Para poder ter todo um levantamento em termos de contabilidade e depois em termos de dados. Bom, nós compramos este ano tanto, vendemos tanto, temos tanto de estoque. Apesar de que só arrecadamos tanto, mas se nós vendermos isso, temos tanto. Então, para o próximo ano, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar ampliar as vendas por este caminho e vamos ampliar o canal de compras por esse outro. Vamos deixar de comprar isso que vendeu pouco e vamos aumentar isto que vende melhor na nossa região. Ou seja, você faz o balanço para definir o que você vai fazer. Por isso é que eu estou provocando aqui de uma forma um tanto quanto chata. Nós fazemos esse balanço. Calma, a gente ainda não saiu literalmente, mas a gente já pode ter saído emocionalmente. Como? Exatamente fazendo esse balanço. Eu estou querendo sair da pandemia para... Qual é o pendor que está me puxando? É o pendor mais da matéria, mais do materialismo, mais do vínculo do eu pretendo ter, eu pretendo somar, eu pretendo... Ou seja, o elo do egoísmo e do orgulho? Ou será que eu estou agora já aproveitando? Nossa, foi tanto sofrimento, tem tantas famílias sofrendo perdas de pessoas queridas. Ficou tão exposta à miséria das favelas, das pessoas que moram em periferias. Como tudo isso ficou e eu não via. Quantas coisas aconteceram agora que a gente não via. A gente não sabia, ou até poderia até saber, mas como outras coisas tomavam a nossa visão, a nossa audição, a nossa respiração... A gente não sabia, mas agora a gente já sabe. E se a gente já sabe, qual será o nosso novo normal?
Será que nós vamos continuar, depois disso tudo, tão insensíveis quanto? Eu peço mil desculpas a vocês por, num domingo, estar fazendo uma provocação tão grave, tão séria quanto esta. Mas nós não temos uma outra opção se quisermos aproveitar, porque se a gente for pensar só materialmente, nós vamos ver que esta pandemia foi prejuízo no começo, no meio e no final. Ela vai dar prejuízo o tempo todo. E prejuízo para todo mundo de tudo quanto é de sorte. Vai ter sempre as exceções, porque em tudo tem exceções. Mas a grande maioria entrou no prejuízo. E aí o que vai acontecer? Depois de um grande prejuízo generalizado desse, a gente vai sair todo mundo pobre, abatido, chateado e querendo agora recuperar o prejuízo, aumentando o prejuízo em cima dos outros. Será que isto é cristão? Será que isto é humano? Será que isto é o sentido do novo que a gente está buscando? Será que é isso? Então, a gente que tem que pensar. Não adianta querer colocar isso para político pensar, para a imprensa pensar, para os administradores espirituais das várias religiões pensarem. Não! Eles têm que pensar todos, mas nós temos cada um de pensar para a nossa própria decisão. O que vai ser este novo modo de viver? Para onde é que eu vou me dirigir? Será que eu vou deixar que de repente aconteça uma outra peste? Como já aconteceu no passado, uma após outra, a gente praticamente foi invadido por uma outra, agora bem recente, os gafanhotos. A gente não se deu conta porque a gente está aqui no Nordeste, mas o pessoal que está lá no Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estava todo mundo apavorado, porque aquela nuvem de gafanhotos, se chegar, olha, já não basta o prejuízo da Covid, a gente teria um outro prejuízo maior ainda. E convenhamos, como aquela região é abençoada, se esses gafanhotos comessem tudo aquilo que tem lá no sul, diz para onde é que esses gafanhotos subiriam. Eles não têm para onde descer, que é muito frio, eles não se adaptam ao frio. Onde é que está o lugar quentinho para eles virem? Eles viriam para o centro-oeste, depois viriam mais para o centro, pegaria o litoral e chegaria no nordeste e terminaria no norte. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, mas isso não me diz respeito. Claro que diz respeito. Por isso é que a gente tem que repensar, porque hoje estamos vivendo uma pandemia pesada, mas pode vir outra pior. Eu sou catastrofista? Não, eu não gosto de catástrofes, de ser catastrófico, não gosto. Mas a gente precisa, num determinado momento, ver aí o que eu estou aprendendo com tudo isso, porque não se justifica, nós já estamos há 5 meses, e nesses 5 meses nós estamos apenas esperando que o tempo passe para a gente. Esta analogia que eu fiz há pouco, de você passar de ano na escola, e aí depois, quando você entra no novo ano, você disser, não, mas eu não quero essas coisas não, eu prefiro estudar o que eu já sei. Isso não leva ninguém para frente, é a questão que hoje a gente se depara quando precisamos encarar essa situação de pandemia. A gente sabe, todo mundo sabe, quanto maior o desafio, maior a vitória. Isso que nós estamos vivendo é um desafio enorme. E você vai perder essa chance de ter uma grandiosa vitória. É a chance que nós temos. Por isso é que eu estava pensando, exatamente hoje pela manhã, enquanto esperava o Café Cultural, que vou dizer de novo, foi maravilhoso. Uma pessoa diz assim, não, mas aquelas músicas eu não conheço, só teve umas 2 ou 3. Não, mas ele conversava no meio. Se você parasse 5 minutos para ouvir uma música e um comentário, você entraria na música, na melodia, na leveza que aquilo trazia, e você teria ficado até o fim, como muita gente ficou, porque ele fez um intervalo de 20 minutos. Mas que pena se você não esteve. E que maravilha se nós estivemos juntos. E aí, enquanto eu pensava nisso, eu comecei a pensar também neste tema que estamos resolvendo hoje de tarde, e num tema que eu vou fazer numa live logo depois, quando eu terminar esta live, terminar às 5 da tarde, às 6 da tarde, 6 da noite, eu começo uma outra live para uns amigos nossos lá da cidade de Trancoso, que fica ali próximo a Arraial da Ajuda, lá no sul da Bahia. E então eu estava pensando tanto no Café Cultural, como nesta live de agora, como na live de daqui a pouco.
E quando de repente me surge um pensamento assim, nossa, não sei por que a gente pensa pequeno. Pensar no que eu já aprendi, de uma certa forma, é pensar pequeno. Eu quero aprender mais, eu quero crescer mais, eu quero saber mais. Isto é pensar grande. Então eu anotei exatamente no meu rascunho, eu anotei assim, pensar alto é uma necessidade básica. Mas eu digo, mas se eu disser essa frase solta, ela pode alguém pegar pelo pé da palavra e tomar para o sentido errado. Então pensar alto é no sentido de não ganância e não egoísmo, mas sim no de desprendimento e de altruísmo. Esse é que é o sentido do pensar alto. É pensar de uma maneira que a gente não fique preso a nada e que a gente possa levar isso a todos. Veja que terminar a pandemia para a gente voltar a ser e a fazer tudo o que nós éramos, esse é um pensamento egoístico, muitas vezes extremamente egoístico e às vezes extremamente ganancioso. Tudo que eu perdi agora saia da minha frente que eu vou tirar tudo que eu puder. Isso é ganância pura. Então o que nós precisamos? Abrir mais o nosso espaço e pensar mais alto, pensar para cima, pensar para frente. Dessa forma a gente está saindo e a gente vai sair dessa pandemia. Júlio Verne, aquele célebre autor que fez tantas ficções para a gente, Júlio Verne disse assim, os obstáculos existem para serem vencidos. Quanto aos perigos, quem pode se orgulhar de fugir deles? Olha que frase fantástica. Quem é que pode se orgulhar porque está fugindo de perigo? Eu não posso me orgulhar disso. Eu posso dizer que eu me preveni. Eu estou prevenido para que determinados perigos eu não precise enfrentá-los. Mas eu simplesmente fugir. E quanta gente está querendo fugir agora desse estado para voltar para aquele outro estado em que não percebia o perigo e, entretanto, estava literalmente se perdendo. Como eu falei agora há pouco do café virtual de hoje de manhã, e eu até coloquei no chat um fato que eu achei extremamente rico. Uma pessoa entrou em contato com a gente durante a live e disse assim, olha, que pena, porque eu gostaria muito de participar dessa live, até porque eu gosto muito do Murilo Altafini. Então foi perguntado, e por que você não está participando? Está sem computador, está sem internet? Ele disse, não, é porque eu não estou com condições hoje de contribuir para o Leão, e eu sei que isso daí é para arrecadar contribuições para o Leão. Ele disse, não, mas veja, olha, o canal está aberto. Então você pode entrar, ninguém está investigando, não existe senha para só entra quem contribuiu ou não, as contribuições são voluntárias. Disse, não, mas é porque eu senti que seria desonesto da minha parte entrar sem contribuir. E aquilo me emocionou na hora, porque olha que coisa curiosíssima essa, o senso de respeito, o senso de dignidade, como vai muito além, porque a gente já não está mais acostumado com isso. Nós estamos acostumados às pessoas quererem vantagem, vantagem e vantagem. E aí, de repente, a pessoa teve este senso, olha, que equilíbrio, para mim essa lição vai ficar para o resto da minha vida. Não, eu não quero me aproveitar, porque isto é para fazer o bem ao Leão, é uma comunidade, e eu não estou podendo contribuir. Não, mas não tem problema, você pode assistir. Por isso que eu estou repetindo de novo, eu fiquei muito, muito bem impressionado, porque temos ainda dentro de nós esta índole, que é a índole exatamente da não ganância, essa índole do altruísmo, literalmente. Isso é muito bonito, isso faz um bem enorme para todo mundo, e eu sei que faz um bem enorme para você também. Quando eu comecei meu comentário hoje aqui à tarde, eu lembrei e disse que Jesus tinha falado, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E então eu fiz a conexão entre o ânimo e a gente vencer os problemas do mundo. Por que é que algumas pessoas têm perdido o equilíbrio durante esta pandemia?
porque perde o bom ânimo. É aquela situação, a gente colocou durante muito tempo, a gente colocou a nossa vida dependente de coisas excessivamente materiais. Então, se de repente a despensa está despencando, a gente não vê mais nada a não ser a despensa despencar. E aí ela vai despencar porque você não faz nada. Outro diz assim, eu fui pedir ajuda, mas ninguém me ajudou. Mas a questão, às vezes, não é você só pedir ajuda. Às vezes você tem que fazer mais alguma coisa. Ah, mas eu não sou de me humilhar. Mas não é humilhar, você está humilhado, você já está. Tua despensa está sem nada, teus filhos estão com fome, tua família está em desespero. Você vai se humilhar? Não, você não vai se humilhar, você vai batalhar. Se você tiver que pedir, peça. Peça com hombridade, peça com honestidade, integridade. É dessa forma que a gente tem bom ânimo. Jesus, no momento crucial da vida, e essa história é repetida em todas as igrejas que falam sobre a vida do Senhor Jesus, de que na hora em que ele ia para o caminho do Calvário, levando a cruz, surge um sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Aquilo dali foi exatamente para dizer a gente, olha, nós precisamos da ajuda um do outro. Nós precisamos tanto de sirineus que nos ajudem, como também precisamos, porque a cena é a mesma, nós precisamos também ser os sirineus daqueles que estão caindo sob o peso do próprio fardo. Olha que lição, por isso é que Jesus disse, tenha bom ânimo, mesmo com cruz, mesmo com sirineus, sem cruz, sem sirineus, seja como for, tenha bom ânimo. É dessa forma que a gente vence o mundo. Olha, se vence o mundo, a gente já está saindo dessa pandemia, concorde comigo. Nós estamos saindo. Não é porque o comércio está afrouxando, as regras estão mudando, alguém está dando um jeitinho. Não é por isso que a gente está saindo, não. Porque se for por isso, como eu disse ao longo de toda essa nossa conversa, nós iremos para canto nenhum. Nós acabamos de passar de ano e vamos voltar para estudar as mesmas matérias, criaturas. Nós precisamos mudar, precisamos sair do clima do novo com cara de velho. O meu que era velho, eu agora estou remoçando ele, estou fazendo ajustes para que agora eu tenha um novo proceder, um novo olhar. Quantas e quantas vezes nós fomos literalmente cegos para a dor alheia, para a pequenez de algumas crianças, de algumas criaturas. Quantas vezes a gente já esteve numa fila de supermercado e uma criança entra na nossa frente e a gente esbarra com a criança porque não viu. Mas não viu porque você estava olhando para cima? Não, a gente não vê porque acha que isso é uma criança. Só que uma criança sou eu amanhã. Como que a gente não vê crianças? Crianças às vezes pedindo, crianças às vezes com dificuldade para ir para escolas, os pais às vezes tendo que pedir às crianças para produzirem porque eles são incapazes por algum motivo. A gente não via muito isso. Hoje, de repente, isso tudo está escancarado. E se não tem na tua rua, ao teu lado, não tem no teu bairro, tem isso na cidade, mais ao lado da cidade. Se não tem na tua cidade, tem no teu país. Se não tem no teu país, tem em outros países. Nós podemos fazer muito. Esse é o novo que a gente tem que buscar. Não adianta a gente ficar esperando. Vai passar a pandemia e quando passar a pandemia, aí sim eu vou poder ir para a praia, eu vou poder aí agora me bronzear, eu vou poder. E a gente está pensando apenas na matéria, no físico. Nada, absolutamente nada contra, que a gente vai precisar sim, vamos precisar dar abraços, vamos precisar visitar, vamos precisar rever, vamos precisar ir a determinados cantos que a gente está com saudade, mas não pense só nisso. Pense na criatura que cresceu e que precisou crescer no meio disso tudo, senão não terá valido a pena. Aí será que vai precisar de novo vir uma nova pandemia ou um novo cataclismo para que a gente aprender aqui a olhar? E como foi dito no exórdio, para que a gente aprenda a acender a nossa própria luz, porque como disse a última frase, sem luz ninguém caminha.
porque no escuro a gente vai tropeçar, e muitas vezes é o que a gente tem feito. Tudo isto nos leva a essa conclusão. Precisamos sim estar saindo da pandemia em que nós estamos nos metendo, que são as pandemias emocionais, são as pandemias de visão social distorcida que a gente tem, onde a gente briga mais por um partido do que pela sociedade que precisa estar bem. Então a gente tem feito algumas trocas que não são muito boas. Na realidade, a gente deveria estar sempre a favor do todo, respeitando o todo, entendendo o todo, e no todo tem os pontos, tem as individualidades. A gente precisa compreender para quê? Para poder ajudar de forma mais preciosa, porque senão a gente vai sempre ajudar com críticas ferozes, críticas mordazes, e isto não educa absolutamente ninguém. A pandemia serviu muito para isto, muito. Para mim, pelo menos, olha, isso tem sido de uma valia enorme. E era sobre isso que eu gostaria de ter falado hoje à tarde. Que a gente saia dessa pandemia batendo palmas, gritando assim: sim, eu venci o mundo, agora eu entrei para o novo que não tem muita relação com aquele passado em que eu estava cego. Hoje eu vou partir para um novo, onde eu vou ter uma nova visão da vida, onde a minha luz e a luz que eu recebo vai fazer com que tudo seja muito melhor do que era antes. É isso, meus amigos. Às vezes eu admiro muito o pessoal das igrejas reformadas, quando eles terminam de fazer algo assim que tocou quem falou, diz assim, aleluia, para todo mundo repetir aleluia. Mas é exatamente isso que a gente tem que fazer. Repetir aleluia, repetir assim seja, repetir amém, para que tudo funcione bem e que a gente entre nesse novo clima, saindo da pandemia com todas as lições que a gente puder ter aprendido e parar um pouco mais de tantas reclamações, melhorando a nossa vida e a vida de todo mundo que está perto da gente. Quero convidar os amigos, Catiúcia que está aí, Ivanilde Garcia, Adriana Patriota, quero convidar vocês para a gente agora fazer aqui uma prece bem harmoniosa, para nessa prece a gente fornecer fluidos para a magnetização de todos nós, todos. Inclusive quem por acaso tiver trazido água, pede para que a tua água seja magnetizada, vai ter fluidos suficientes. Vamos fazer essa grande vibração, logo em seguida a gente encerra. E aí, como eu sempre digo, depois da mensagem de despedida, aí nós vamos ter hoje um presente, eu vou até parar para dizer, o nosso Roberto Nunes, ele vai tocar hoje para a gente, adivinha só que música fantástica vai vir ao violão. Eu, fosse você, não perderia por nada. A música é My Way, tocada ao violão por Roberto Nunes. Então aguarde aí, vamos fazer a nossa prece, vem a mensagem de encerramento e logo coladinho, My Way com Roberto Nunes. Senhor Deus, aqui estamos encerrando mais este encontro, esta live, esta oportunidade, e agradecemos aos amigos todos, encarnados e desencarnados, que aqui estiveram. E nós, os encarnados, que neste momento doemos as nossas melhores vibrações, energias, os nossos melhores fluidos, para o bem comum, para o bem de todos nós, inclusive para a magnetização de nossas águas, a fim de que nos sintamos mais fortalecidos nas ondas do bem, da saúde, da harmonia interior. Deus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela bênção da vida. E ensina-nos sempre, Senhor, para que vençamos essas dificuldades. Como nos orientou Jesus, tende bom ânimo, eu venci o mundo, que nós tenhamos este mesmo bom ânimo. Que Deus conosco sempre, que nós estejamos sempre com Ele. E que dessa maneira aproveitemos as bênçãos da vida hoje e sempre, que assim seja. Um bom final de domingo para todo mundo, uma excelente semana. Para quem está estudando magnetismo comigo, segunda noite, 7h30, mais um encontro, não tenho ainda o tema definido.
Quarta-feira, 8 horas da manhã, mini palestra, todo mundo já sabe. E para quem está fazendo o seminário de passes,